agora mais um jornal de comunicação e mídia. Para vocês, alunos queridos que estão em todas as aulas. Boa noite, queridos. O assunto abordado hoje é jornal impresso. Os jornais ganharam força a partir da invenção da prensa móvel de Gutenberg. Eles são um meio de comunicação impresso e, apesar dos longos anos de existência, continuam sendo uma das principais fontes de informação da sociedade atual. Ele geralmente é diário e aborda uma diversidade de temas como economia, esporte, política e cultura. Os jornais conseguem atingir um grande número de pessoas e o primeiro jornal oficial que se tem notícia é o Acta Diurna, que surge na antiga Roma durante o governo do imperador Júlio César, cerca de 59 a.C. Já no Brasil, o primeiro jornal publicado em terras brasileiras foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Começou a circular em 10 de setembro de 1808, no Rio de Janeiro. Embora a imprensa já tivesse nascido oficialmente no Brasil em 3 de maio, com a criação da imprensa régia, seu início foi marcado pela primeira edição do periódico. Alguns meses antes do governo português publicar o seu jornal, Hipólito José da Costa lançou o Correio Brasiliense, em 1º de julho de 1808, impresso em Londres e trazido clandestinamente para o Brasil. Esse jornal tinha caráter ideológico, sua função era evidenciar os defeitos administrativos do Brasil, como dizia Hipólito. A Gazeta deixou de circular em 1822 com a independência. Apesar da publicação do Correio Brasiliense ser anterior à da Gazeta, o Dia Nacional da Imprensa foi comemorado em 1999, em 10 de setembro. No ano de 2000, a comemoração passou a ser em 1º de julho, por uma lei criada pelo deputado Nelson Martins e sancionada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Quando a internet começou a surgir e se difundir, mais uma vez se pensou que os jornais poderiam sofrer drasticamente com o meio de comunicação, já que os jornais online oferecem informação em tempo real. No entanto, os jornais impressos mantêm como um veículo poderoso no relato e na análise de fatos que afetam nossas vidas. Segundo a Associação Mundial de Jornais, cerca de milhões de pessoas em todo o mundo leem um jornal todos os dias. Confira agora alguns dos principais momentos da história do Jornal do Brasil. O rei Dom João III inaugura a legislação de imprensa em Portugal e suas colônias ao conceder ao cego Baltazar Dias a exclusividade da impressão de suas obras, mas sujeitas à censura no tocante aos aspectos religiosos. 1647. O primeiro folheto impresso do Brasil. 1808, 1º de junho. Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça funda em Londres o Correio Brasiliense, considerado o primeiro jornal brasileiro. 1852, 1º de janeiro. Circula no Rio de Janeiro o Jornal das Senhoras, o primeiro jornal dirigido ao público feminino, comprovadamente administrado por mulheres do Brasil. 1878, 20 de julho. A revista ilustrada e humorística O Besouro, do Rio de Janeiro, fundada pelo cartunista português Rafael Bordalo, publica as primeiras fotos da imprensa brasileira, retratando crianças vítimas da seca do Nordeste. 1892. Os jornais brasileiros buscam aumentar a circulação com recurso aos primeiros jornaleiros e a instalação das primeiras bancas de jornais e revistas. 1907. O jornal carioca Gazeta de Notícias, fundado em 1875, torna-se o primeiro jornal brasileiro a usar cores. 1924, 2 de outubro. Assis Chateaubriand compra o Diário Carioca O Jornal, a partir do qual constituiria os Diários Associados, o primeiro e maior conglomerado de mídia da história do Brasil, formado por 85 veículos de comunicação, entre os quais mais de 30 jornais. 1986, 5 de maio. Começa a circular em Florianópolis o Diário Catarinense, o primeiro jornal totalmente informatizado da América Latina. Agora você já parou para pensar como é feito o jornal nosso de cada dia? Nossa repórter de rua visita a edição de um jornal e mostra como funciona o dia a dia e o processo de criação até que ele chegue a Os você. principais jornais do Brasil, por média de circulação, são Super Notícia, Folha de São Paulo, Extra Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo e o Globo. Em 2011, foram 8,651 milhões de exemplares por dia. Os setores que mais anunciam em jornais são de mercado imobiliário, veículos e serviços ao consumidor. A circulação de jornais impressos no Brasil aumentou 4,2% na comparação entre o primeiro semestre de 2011 e o mesmo período do ano passado.
O volume de vendas avulsas de jornais cresceu 5,1% no período, enquanto o número de assinaturas aumentou 3,2%, segundo o levantamento. A média diária de circulações de jornais no primeiro semestre desse ano foi de 4.435.581 exemplares. Agora você já parou para pensar, como é feito um jornal que circula diariamente? Mesmo com toda a tecnologia disponível nos campos da editoração de texto e da indústria gráfica, a pergunta continua pertinente. Elaborar um periódico com mais de 40 páginas todos os dias é um verdadeiro desafio. O empenho para ter notícias atualizadas, reportagens com bom conteúdo, boas fotos e uma ótima apresentação no papel é o que vem movendo o jornal ao povo. Agora mostraremos o que acontece no fechamento de uma edição... Uma fonte de pesquisa. Nas páginas do jornal impresso, os fatos mais importantes ficam registrados. Resistem ao tempo. Um jornalismo quase documental. Mas o processo de produção de um jornal não é nada fácil. É preciso correr contra o tempo. Tudo começa aqui na redação. Durante o dia, cerca de 200 profissionais trabalham para levar informação a todo o estado. Mas à noite e de madrugada, a equipe é reduzida. Cerca de 5 pessoas fazem o que chamamos de fechamento do jornal. É a hora em que as páginas são montadas no computador. É a finalização de um dia inteiro de trabalho. Por isso, é preciso ter muita concentração. Sempre tomar cuidado com aquelas informações que podem vir truncadas, para que o leitor, no dia seguinte, não tenha problemas de entendimento. E também tem que ser um trabalho mais elaborado, que hoje, com tantos meios de informação, o jornal tem que estar mais acabado com o produto informação. Rui Palles é jornalista do Hoje em Dia há mais de 20 anos. Se assusta quando fala do avanço tecnológico pela qual passou o jornal. Hoje, todo o trabalho é feito no computador. O programa usado é o que há de mais moderno no mundo. Todos os processos são visualizados em tempo real por todos os setores da empresa. Então, o comercial coloca um anúncio, eu consigo ver um anúncio em tempo real. A fotografia disponibilizou uma foto, essa foto está lá em tempo real. O editor terminou a sua parte, já libera para o setor final, já todo mundo vê que já está tudo pronto. Mesmo depois de tudo pronto, o jornalista de plantão não para de trabalhar. Jornal Hoje em Dia Redação. Informações de última hora também são publicadas no jornal. Acontece que muitas vezes você está escrevendo e o editor em cima. Vambora, acabou aí já, vambora, temos que terminar isso logo, a edição. Pela internet, as páginas prontas para impressão são enviadas para o parque gráfico. Neste computador são feitos os últimos ajustes. Em seguida, tudo que vai ser impresso é gravado nesta chapa de alumínio. Cada edição do jornal gasta em média 90 chapas como esta. No setor de pré-impressão, recebemos arquivos, conferimos data, fotos e anúncios. A partir desse momento é liberado para a máquina de gravar chapas. Ela grava as chapas, se for cor, são 4 chapas, se for PB, uma chapa só. Ela grava, revela, a gente fura, dobra e manda para a máquina de impressão. As chapas são colocadas na máquina de impressão, juntamente com as bobinas de papel. Por edição são gastas 28 bobinas, mais de 11 mil quilos de papéis. O comando é dado nesta mesa de operações e a máquina começa a funcionar. A etapa final do processo de impressão acontece nesta máquina. Por aqui passam cerca de 45 mil exemplares do jornal. Todos já estão prontos para serem distribuídos. Mas antes, o último detalhe, o jornal tem que estar organizado. E este é um trabalho para o setor de expedição. O nosso trabalho básico é fazer o encartamento, colocando a rotulagem, fazendo a amarração e despachando o jornal para o interior, quando é o primeiro que chega, então para a grande BH, quando é o segundo que chega. Agora sim, o jornal que estava no computador já está no papel, pronto para ser entregue e manter os leitores bem informados. Falando do meio jornal, o departamento de publicidade depende do conteúdo produzido pelo departamento editorial, pois o interesse dos anunciantes pelo produto é determinado pela quantidade e qualidade do público receptor do veículo. As relações diretas do Departamento de Publicidade e o mercado leitor se dão principalmente através das pesquisas de audiência, qualificação de público e lembranças de alguns anúncios. O meio jornal é um ambiente ideal para informações, pois permite o detalhamento dos produtos e serviços oferecidos. O formato do anúncio de jornal é muito variável e a abrangência é muito grande, devido à classe dos perfis dos leitores. Jornais são diagramados em colunas, sendo que a quantidade de colunas irá variar conforme o formato do jornal.
A mídia impressa é importante porque nos ajuda a ficar em dia com o que acontece no Brasil e no mundo. Mas até que ponto o leitor pode ler sem ser influenciado? Geralmente há razões para desconfiar de alguma notícia, especialmente quando o que é dito envolve os interesses de um país em que o jornal é publicado. Talvez o jornal acabe torcendo a verdade e influencie a opinião de seus leitores. Fique agora com o nosso vídeo de conclusão. Jornal. Meio de comunicação que surgiu com Júlio César, foi aprimorado por Gutenberg, ganhou preço em Veneza, virou coisa de gente culta nas cidades universitárias, chegou no Brasil com a família real e teve como marco a Guerra Civil Americana. Não entendeu nada? A gente volta pro início. O primeiro jornal de que se tem notícia foi o Acta Diurna, criado em 59 a.C. por Júlio César, o imperador. Mas foi só na China que ele começou a ser feito em papel, na forma de um panfleto manuscrito. Em 1440, Gutenberg criou a prensa móvel, que utilizava blocos de madeira com caracteres gravados que, uma vez arranjados numa tábua, formavam palavras e textos. Na Baixa Idade Média, os jornais passaram a ter forte conteúdo econômico, devido às cidades burguesas. Foi só em Veneza que o jornal ganhou preço. O nome da moeda local, Gazeta, deu origem ao nome de vários jornais da Idade Moderna e Contemporânea. A invenção de Gutenberg fez com que o jornal se tornasse ainda mais popular na Europa. No século XV, várias cidades europeias tinham seu próprio jornal circulando. As cidades universitárias e comerciais viraram centros produtivos jornalísticos. No Brasil, o jornal chegou em 1808 com a família real portuguesa. O primeiro jornal produzido nacionalmente foi o Gazeta do Rio de Janeiro. Assim como vários outros meios de comunicação, o jornal também teve sua evolução graças aos Estados Unidos. Mais precisamente, graças à Guerra Civil Americana de 1861. Nessa época surgiram inovações técnicas e novas condições de trabalho. Repórteres e fotógrafos receberam credenciais especiais para cobrir a guerra e desenvolveram técnicas para que as mensagens chegassem com certeza na redação através do telégrafo. Os jornais criaram também as manchetes para destacar as novidades da guerra. A fotografia começou a ser usada a partir de 1880 na Alemanha. Nos anos 20, o rádio virou o grande concorrente do jornal. Essa caixinha feia e limitada obrigou os editores a criar novos formatos e conteúdos para tornar os jornais mais atraentes. Quando tudo parecia estar bem, eis que surge a televisão como concorrente. Mas, ainda assim, o jornal continuou se reinventando, criando matérias coloridas, curtas e objetivas, assim como os programas televisivos. Em 1973, as edições jornalísticas receberam os primeiros computadores, eliminando o processo de composição manual e trabalhoso. E quanto ao futuro? Não importam quais sejam os desafios, o jornal sempre olhará para eles com cara de desprezo e continuará sua trajetória vitoriosa. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal.